Bom, hoje em física a gente vai estudar, começar o capítulo 16. E o capítulo 16 fala sobre calor e a primeira lei da termodinâmica. Beleza, então, o que é o calor? Qual que é a definição de calor? O calor é uma forma de energia. Calor é uma forma de energia. E essa energia, ela pode ser, a gente sente ela como algo quente. Então, nós entendemos. O calor é a energia cinética das moléculas. A gente não vê isso, mas se a gente olhasse no microscópio, energia cinética da molécula. A gente veria isso daqui, ó. E algo quente é, na verdade, algo em que as moléculas se mexem, não que se mexem rapidamente, mas elas se batem uma com as outras. Então a gente pode dizer que o calor ele é criado, ou ele é formado pelo atrito. E pelo século XVII, uhum, pelo século XVII, Galileu, ele começou a... uhum. Galileu, Newton e outros filósofos, eles estavam estudando sobre o que era o calor. E eles achavam, que nem os gregos na antiguidade, que o calor era só o movimento das moléculas. Então as moléculas se batiam e isso forma calor. E aí eles chamavam a transferência de calor de calórico. Eles diziam que esse calórico aí era como se fosse um fluido. Ele não era criado nem destruído, ele só fluía de um lado para outro. A gente pode perceber isso quando, por exemplo, você toca a mão de uma pessoa, outra pessoa. Normalmente ela tem a mão mais quente, né? Ou mais fria. Então, sabe aquela pessoa que sempre tá com a mão gelada, quando você toca ela, a mão tá gelada. E você sente isso por quê? Ou a pessoa sente a mão quente por quê? E tá fluindo o calor do corpo mais quente para o corpo mais frio. Ou quando você quando você bota água gelada numa panela quente, o calor da panela quente vai para a água e essa água vai, né, escorre. E é por isso que a gente consegue esfriar as coisas, porque sai o calor para essa água. E é, mas o calor ele só passa de um lado para outro. Não, o calor, e essa é a lei zero da termodinâmica, ele flui de um corpo a outro somente se tem uma diferença entre as temperaturas. E a temperatura é a medida do calor, né? E esse calor aí ele vai fluir de um corpo para outro até que chegue num equilíbrio térmico, no qual os dois corpos têm a mesma temperatura. Essa é a primeira lei da termodinâmica, que a gente tem dois corpos e vai passar. Essa daqui também é a primeira lei da termodinâmica, diz que a diferença na energia. É Q menos W, e aí depois multiplica por a soma das energias, a energia interna, cinética e potencial. Mas, então, vai passar de um corpo A para o corpo B até que o corpo A tem a mesma temperatura que o corpo B. Beleza. Também, então, continuando, né, nesses estudos de Newton, outro cara também foi convidado para estar na Royal Society. Naquela época era a maior instituição de pessoas espertas, né? Foi o Benjamin Thompson. E, por incrível que pareça, ele trabalhava com arsenal.
Aí eu pensava que esse Benjamin Thompson é o que fez aquela arma famosa, que é a submetralhadora Thompson. Mas não foi ele, foi John Johnson, James John Thompson. Foi um brigadeiro na Primeira Guerra Mundial dos Estados Unidos. Esse Benjamin Thompson aqui no século XVIII, ele, ele foi para a Europa e ele virou diretor do Arsenal da Baviera, que é na Alemanha. E ele era chamado Conde de Rumford. E aí ele era o supervisor da brocagem da alma do canhão. A alma do canhão é a parte de dentro. E aí é bem legal porque o cano das armas, elas têm umas listras, umas fissuras, e isso vai fazer com que o projetil ele gire para um lado ou para o outro. E aí então tá, esse a arma do cano, ela é assim porque quando o projetil gira, o ar não bate tanto nele e não estraga a trajetória dele, então é mais preciso e chega mais longe. Mas tá. Então, quando ele tava brocando a alma do canhão, ele percebeu que ficava muito quente, então ele jogava água. E aí, mas quando jogava água, ela evaporava, então tinha que deixar a água correndo. Então ele percebeu que o calor era criado quando ele fazia a brocagem. Quando ele parava, não tinha calor. Então ele percebeu que o calor era criado pelo atrito e não era uma coisa que existia e não podia ser destruída nem criada. E aí isso daí foi refutado por Thompson e ele continuou fazendo mais estudos sobre isso. E depois quem terminou de fazer esse estudo foi James Joule, ou Joule. E é por isso que a gente chama a unidade Sistema Internacional de Energia de Joule, ou Joule. Ah, tá. E esse, esse tipo de cano é o cano raiado. E tem o raiado ortogonal, que é o mais famoso, e tem o poligonal. E dá de aproveitar nesse tema, mas é basicamente isso. E tá. Aí Joule, ele tinha. Ele fez mais experimentos e descobriu isso. A outra coisa que também foi descoberta foi a capacidade calorífica e o calor específico. A capacidade calorífica é medida da dificuldade de mudar a temperatura de um corpo. A maior capacidade calorífica é da água. Capacidade calorífica. É, e o calor específico é a quantidade de energia que a gente precisa para mudar em 1 grau um, uma, um gramo, um gramo, um grama de, desse material. Então, digamos que eu preciso de uma caloria para aumentar em 1 grau 1 grama de água. Então, a capacidade calorífica é a dificuldade e ser igual a aqui. Então, a capacidade calorífica é calor dividido a variação na temperatura. Isso vem de que Q é a massa vezes a capacidade calorífica, vezes a delta T. E Q também pode ser. Não, tá, tem a capacidade calorífica mássica e molar. Então, N é mol e M é massa. E a água tem o maior calor específico, a maior capacidade calorífica. Por isso que é bem difícil de fazer com que ela mude de temperatura. Por isso que ela é o melhor refrigerador, né?
Por exemplo, se a gente tem um lago, ele já muda bastante a diferença de temperatura do que um lugar que não tem lago, que tem muita água, então a água absorve bastante calor. É por isso que quando a gente vai no mar, quando tá no verão a água tá fria e quando tá no inverno a água tá quente, porque ela demora muito para esquentar, mas quando ela esquenta ela demora muito para esfriar. É basicamente isso. E agora, a última coisa que a gente vai ver é sobre mudança de fase e calor latente. Então, quando a gente vai aumentando a temperatura, quando a gente aplica calor, a temperatura muda. Mas na troca de fase, a temperatura ela continua, mesmo que a gente bote mais calor. E esse é o calor latente. Então, aqui um diagrama de fases, diagrama. Aqui tá, nós temos pressão, temperatura, e aí nós temos ainda, ele é em 3D, na verdade. 3D. Nós temos pressão, temperatura e volume. Mas não é bem isso que é isso que eu quero ver, mas digamos, gráfico de mudança de estado físico. Isso acontece com substâncias puras. Então aqui a gente tem a temperatura e aqui a gente tem o tempo. Então a gente está metendo calor e começa sólido. Aí vai metendo calor, até que a gente chega aqui, por exemplo, ele tá falando de água, né? Aqui no sólido e líquido. Então, ali ele tá num ponto em que ele tá entre o sólido e o líquido. E a temperatura não muda, a gente bota mais calor, é meio que uma saturação, bota mais calor e e não muda. Aí chega completamente líquido. E aí então começa a botar calor, fica líquido, mais quente, mais quente, mais quente. Aí fica entre líquido e vapor, que é quando a água tá fervendo. Tem uma parte que é líquido e outra que é gasosa. Mas aí vai fervendo, fervendo, aí chega tudo gasoso. E bota mais calor até que ela fica gasoso. E aí se ficar botando mais, chega até plasma. Não sei se a água tem, mas... é, se não me engano, Fogo, o fogo é plasma. Na verdade, o fogo não é nem plasma. Mas plasma é o é o quarto coisa quarto estado da matéria. Que é uma coisa meio difícil de entender. Mas, é, voltando, então, essa mudança de fase aí, quando a gente vai aumentando o calor, ela não muda. Quando a gente vai botando calor, não muda a temperatura. E esse é o calor latente.